ex-secretário de Estado e atualmente deputado estadual pelo PSB. O entrevistado de hoje é Thiago Hoffmann. Eu sou Robson Maia e esse é o ES Brasil Entrevista. Muito bem, deputado, muito obrigado por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa de entrevista. Obrigado, Robson, pelo convite. Cumprimentar você, cumprimentar toda a audiência do podcast ES Brasil. Perfeito, deputado. Eu gostaria de começar falando um pouquinho dessa sua primeira atuação na Assembleia Legislativa. É o seu primeiro mandato. Antes você atuava no cargo de secretário de Estado. Qual tem sido o principal desafio nessa transição entre cargos também, agora no Legislativo? Olha, o mandato ele é sempre muito desafiador, porque você tem muitas tarefas, né? Quando você tem a honra do povo te delegar um mandato, você fica com muitas tarefas para que você possa cumprir. Então, tem viagens, tem as sessões que são realizadas segunda, terça e quarta, tem os atendimentos que a gente faz no gabinete. Então, assim, são muitas atividades. Então, eu particularmente estou gostando muito da experiência. Venho do Poder Executivo, fiz uma migração, né, agora no Poder Legislativo, mas tem sido uma experiência muito bacana, estou aprendendo muito e espero orgulhar e corresponder a todos que votaram em mim e ajudar o Espírito Santo, né? A gente não trabalha só para quem votou na gente, a gente trabalha para todo o Estado do Espírito Santo. A chegada do senhor até a Assembleia foi de uma forma muito positiva. Você esteve entre os mais votados dos deputados que pela primeira vez se candidataram ao posto. Como que foi também essa recepção em relação a essa confiança depositada pela população capixaba? Olha, é uma responsabilidade muito grande. Foram mais de 32 mil votos. Entre os estreantes nas urnas, eu sou o mais bem colocado, né? Sou o mais bem colocado também do meu partido, o PSB. Então, eu trato isso, recebo isso com muita alegria, mas também com muita responsabilidade. Então, tenho dedicado toda a minha energia, todos os meus dias, inclusive aos fins de semana, com muito sacrifício familiar, para que nós possamos prestar um bom serviço à sociedade. Perfeito. Deputado, o senhor tem uma finalidade técnica também, né? O senhor é mestre em economia e hoje você ocupa um cargo estratégico, uma função estratégica, a Comissão de Economia na Assembleia Legislativa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como é a pressão de ocupar esse cargo, já que ele é estratégico para o governo, para a aprovação de uma série de projetos de leis e também definições orçamentárias do Estado. Olha, Robson, eu sou economista, mestre em economia, me preparei e hoje ocupo uma função política, né? Eu tento dizer sempre para as pessoas que a gente não pode ficar separando o técnico do político. Quanto mais pessoas técnicas e qualificadas disputarem eleições e ocuparem funções políticas, melhor será a qualidade da representação da sociedade como um todo. Então, eu lá presido a comissão sou vice-líder do governo e presido a comissão de Finanças e Economia. E lá tem muitas tarefas importantes, porque por esta comissão transitam todos, sem exceção, todos os projetos de lei que tramitam na casa, seja vindo do governo, seja vindo do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria, e também aqueles projetos que são apresentados pelos parlamentares. E entre as coisas mais importantes que a gente discute lá, está o orçamento do Estado, que vai chegar agora em setembro. Então, o orçamento vai chegar, os deputados nós temos um cronograma, né, que eu vou apresentar nas próximas reuniões da Comissão de Finanças, para ser aprovado, porque nós temos que realizar as audiências públicas, né, onde a gente apresenta o orçamento e colhe sugestões da sociedade, e nós vamos depois debater dentro da Assembleia o orçamento do Estado. E é importante dizer isso, as pessoas às vezes não sabem a importância do Poder Legislativo. Todos os investimentos que o governador Renato Casagrande, que o governo do Estado tem feito por todo o Estado, e são muitos investimentos, o governador lidera hoje um governo que realiza o maior volume de investimentos da história do Espírito Santo. Todos esses investimentos, eles saem do orçamento do Estado, que é aprovado na Assembleia Legislativa. Então, os deputados têm um papel muito importante na aprovação, na discussão, na aprovação do orçamento, que depois permite que no ano seguinte o governo possa realizar os investimentos por todo o Estado.
Perfeito. A gente finalizando o papo sobre o seu mandato na Assembleia Legislativa, o senhor protocolou alguns projetos nesse ano de 2023, alguns ligados ao turismo, criando rotas turísticas, mas o mais recente é o que proíbe a distinção entre elevador social e o elevador de serviço. Em que está embasado esse projeto de lei? Qual é a proposição que o senhor busca trazer para a população capixaba? E qual a proposta do seu mandato sobre o assunto? Olha, agradeço muito, Robson, a oportunidade de esclarecer, porque eu sei que esse projeto andou gerando aí debates como um todo, mas eu quero destacar para a sociedade como um todo o espírito dessa lei. O espírito da lei é não permitir a segregação de pessoas, né? Nós vivemos num lugar onde nós muitas vezes, até involuntariamente, segregamos as pessoas, separamos as pessoas. Então, o espírito da lei é não permitir que o elevador seja utilizado para ser um instrumento de separação das pessoas. Aí algumas pessoas falam assim, mas então eu vou ter que andar junto com alguém carregando o lixo, ou junto com alguém que tem um cachorro, um gato, eu tenho alergia. Não, não é nada disso. Os elevadores poderão continuar sendo utilizados e separados para cargas, para quem está fazendo uma mudança, para quem está fazendo reforma, para quem transporta animal, para banhistas. O condomínio indica isso. O que não pode, e aí eu tenho certeza que os capixabas, nenhum capixaba concorda com isso, o que não pode é que, por exemplo, uma empregada doméstica não possa andar no mesmo elevador que alguém que é morador ou está visitando o prédio. Então esse é o espírito da lei. Veja você que a filha do ex-governador Albuíno Azeredo, a Flávia, quando visitou, na época que o pai dela era governador do estado, foi visitar uma amiga num condomínio na Praia do Canto, aqui em Vitória, e uma senhora que era moradora do prédio pediu que, por ela ser negra, pediu que ela se dirigisse ao elevador de serviço. Então, assim, esse tipo de distinção, de segregação, que a gente não quer que aconteça, porque nós temos que buscar uma sociedade mais igualitária. Então, o espírito da lei é só esse, não precisa... Eu acho que houve, em alguns casos, assim, um certo exagero de polêmica, porque algumas pessoas não leram o projeto. O projeto é muito claro que o condomínio, ele pode distinguir, sim, o elevador que vai ser utilizado para mudanças, que vai ser utilizado para reformas, que vai ser utilizado para transporte de animais, banhistas e outras situações que precisam mesmo estar separados. O que a gente não pode, e esse é o espírito da lei, é separar as pessoas. Perfeito. Agora já entrando num assunto mais recente, em alta, em relação à candidatura de Vitória, o senhor confirmou como pré-candidato para a Prefeitura de Vitória, mas eu gostaria que o senhor confirmasse mais uma vez para o nosso público na S Brasil, é realmente um planejamento do seu mandato também, da sua gestão como um todo, ser candidato à Prefeitura de Vitória no próximo pleito eleitoral? É sim, Robson. Respondendo objetivamente, eu estou colocando meu nome como pré-candidato a prefeito de Vitória, pretendo sim disputar as eleições no município de Vitória no ano que vem. Eu estou primeiro atendendo a um pedido, a um pleito do partido, do PSB, que eu faço parte. Quando a gente faz parte de um projeto político, não é só a nossa vontade individual, é também a vontade daqueles que nós representamos, né? Então, o partido, desde o fim das eleições do ano passado, quando eu me elegi deputado estadual e quando nós reelegemos o nosso governador, Renato Casagrande, o partido em Vitória vem discutindo a possibilidade de termos uma candidatura própria, independente de quem seja o nome. E nesse momento, né, após alguns meses de reflexão, de amadurecimento, o partido entendeu que o meu nome é o nome mais competitivo para liderar esse projeto, e agora é a hora da gente construir esse projeto. Então, assim, nós temos agora, de agora até o ano que vem, um processo de construção desse projeto, que é um projeto que eu entendo ser um projeto viável, um projeto que tem como foco nós transformarmos Vitória na melhor cidade para as pessoas morarem. Vai ser sempre esse o objetivo, né? E nós vamos discutir com os moradores da cidade esse projeto, vamos caminhar pela cidade de agora até o ano que vem, apresentando essa ideia, apresentando esse projeto, para que nós possamos construir uma candidatura competitiva e que nós possamos, caso vençamos a eleição, fazer uma gestão que leve Vitória para o lugar de liderança nesse estado.
Perfeito. O senhor citou esse projeto, o desejo do partido de ter uma candidatura própria em Vitória, porém, as nossas apurações dão conta de que a movimentação para a reeleição do governador Renato Casagrande foi graças a uma coalizão com o Partido dos Trabalhadores, que tem como pré-candidato o deputado também João Coser. Essa candidatura, de certa forma, rompe esse laço criado no período de pleito eleitoral para a candidatura do governo do Estado? De forma alguma. Nós temos total respeito ao Partido dos Trabalhadores e eu tenho total respeito também ao amigo João Coser. Eu considero o João um amigo, o João é um companheiro da Assembleia Legislativa, também deputado estadual. Meu respeito total à pré-candidatura do João e ao do PT, mas nós não temos nenhum acordo que impeça o PSB de ter uma candidatura. Não temos, isso não existe, até porque nós temos muita gratidão ao PT pelo apoio que deu à reeleição do governador Renato Casagrande, mas tanto o governador quanto o PSB também apoiaram a eleição do presidente Lula, né? O governador, todas as vezes que foi questionado, deixou muito claro que o voto dele, o pedido de voto dele para presidente da República era para o presidente Lula, e o partido, o PSB, você pode pegar qualquer fotografia aí de caminhadas ou de bandeiraços do PT, no sentido de buscar a eleição do presidente Lula, você vai ver sempre as bandeiras do PSB lá juntos também. Então, nós somos partidos que caminhamos, que temos linhas que se encontram em muitos, se distinguem em muitos momentos, mas se encontram também em muitos momentos, e nós temos total respeito pelo Partido dos Trabalhadores, mas nós não entendemos que precise haver qualquer rompimento, sendo o PSB um partido que tem o direito e legitimidade de lançar também uma candidatura em Vitória, né? Nós vamos debater os projetos. E se eu entendo claramente que a eleição de Vitória será uma eleição de 2 turnos, né? E há a possibilidade desta eleição de 2 turnos ser uma candidatura, por exemplo, a minha candidatura contra a candidatura do João, nós disputaremos a eleição. Mas se for uma candidatura que passe para o segundo turno do João contra o prefeito, nós estaremos juntos. Se for a minha candidatura que passe contra o atual prefeito, entendo que ele também estará junto comigo, porque nós temos projetos, como eu disse, que têm divergências, o que é natural, mas que confluem muito, que têm uma visão clara da perda de qualidade de vida que o cidadão de Vitória tem tido nos últimos anos, e nós precisamos trabalhar para reverter isso. Então, todas as candidaturas são legítimas, aquelas que forem viáveis vão seguir em frente, e a política é normal que haja o debate, é normal que a gente possa ter candidaturas separadas, e a gente vai sempre dialogar, porque não é lugar de inimizade, né? Não necessariamente porque teremos candidaturas diferentes, estamos fazendo qualquer rompimento com o PT, nada disso. Estamos caminhando, dialogando, o João tem feito o trabalho dele de pré-candidato, eu estou fazendo o meu, e a gente vai dialogando e avançando, porque tem mais de um ano ainda até a eleição, e a gente vê isso um pouco mais à frente. Bom, o senhor tocou num ponto muito importante, que é justamente a atual gestão do município de Vitória. Minha primeira pergunta é, por que Vitória? O senhor citou em relação à escolha do partido, mas do seu desejo pessoal, por que Vitória? E como você analisa o atual cenário da administração pública de Vitória? A escolha por Vitória é uma escolha muito simples, né? Eu sou morador de Vitória, me mudei para Vitória aos 18 anos, quando passei na Universidade Federal do Espírito Santo. Desde então, a minha vida se fez aqui. Eu sou eleitor de Vitória, sou filiado no PSB de Vitória, a minha filha nasceu aqui, eu me casei aqui, quer dizer, a festa de casamento foi em Guarapari, porque os familiares estão lá, tanto os meus quanto a minha esposa, mas nós temos a nossa vida de casado aqui, eu e a Mariana, sempre moramos em Vitória, nunca moramos em outro lugar, então a minha vida é a cidade que eu escolhi para morar. Eu tenho um carinho enorme por Guarapari, que é a minha terra natal, tenho trabalhado muito como deputado estadual para ajudar o município de Guarapari, que é um município que precisa muito de ajuda, mas a minha vida, de fato, pessoal e profissional está toda em Vitória. Então, a minha escolha por Vitória é exatamente porque não faria sentido outra escolha que não fosse pela cidade de Vitória. E quando você lança uma pré-candidatura, quando o partido lança uma pré-candidatura, é porque o partido tem a visão de que as coisas podem ir melhor do que estão indo. Então, minha campanha não pretende fazer qualquer ataque pessoal ao prefeito, eu tenho total respeito pelo atual prefeito de Vitória,
mas nós vamos discutir a cidade, discutir temas importantes, né? Nós vamos discutir educação, nós vamos discutir saúde, nós vamos discutir mobilidade urbana. Então nós apresentaremos propostas para a sociedade de Vitória, porque nós entendemos que a cidade pode ir muito melhor do que está indo atualmente. Então não tem nada de crítica pessoal, não tem nada de ataque pessoal. O que nós vamos debater são as coisas como elas estão indo agora na cidade e as coisas como nós achamos que elas podem ser, e eu tenho certeza que nós, estando à frente da prefeitura, temos totais condições de fazer um mandato que entregue muito para a sociedade de Vitória. Perfeito, a gente está há um pouco mais de um ano desse pleito eleitoral, que promete ser muito acirrado pela prefeitura de Vitória. Eu gostaria de saber do senhor, já existe alguma conversa para um possível vice-prefeito? Existe alguma movimentação do partido, até no sentido de aliados para esse pleito eleitoral de 2024? Olha, nomes de vices a gente não vai discutir agora, isso a gente vai discutir mais à frente, assim que as alianças político-partidárias forem se consolidando. Nós estamos conversando com todos os partidos, né? Nós estamos em busca de uma aliança ampla, uma aliança de centro, uma aliança de centro-esquerda, de centro-direita, para que nós possamos sair dos polos e discutir de fato os problemas da cidade e a gestão que a cidade precisa ter para resolver esses problemas. Então esse é o nosso foco, então nós vamos discutir com muitos partidos políticos e lideranças. Tenho me encontrado com lideranças, com ex-prefeitos, discutindo o momento da cidade, discutindo a minha pré-candidatura, né? E a gente vai construindo ao longo desse ano essa aliança, uma aliança ampla de partidos, que são basicamente os partidos que compõem a coalizão liderada pelo governador Renato Casagrande, que hoje governa o Espírito Santo, para que nós possamos ter uma aliança ampla, pluripartidária, que seja o mais ampla possível, permitindo que a gente tenha um conjunto grande de lideranças, né, apoiando, não a pré-candidatura do Thiago Hoffmann em si, mas apoiando um projeto que pretende levar mais qualidade de vida para o morador de Vitória. Perfeito. Eu acho que para a gente já caminhar para o final, eu gostaria de saber como o senhor pretende dialogar com outros públicos de Vitória. A sua candidatura ao Legislativo passou muito pelo seu cargo técnico ocupado na gestão anterior do governador Renato Casagrande. Agora eu quero saber como o senhor pretende dialogar com esse público em Vitória, já pensando também na disputa pelo Executivo Municipal. Olha, Vitória tem que ser uma ilha apenas do ponto de vista geográfico. Vitória não pode ser uma ilha isolada da política e da economia do Espírito Santo e do Brasil. Então nós precisamos ressignificar isso, reunir a cidade de Vitória novamente com a política e com a economia estadual, porque o governo do estado, liderado pelo governador Renato Casagrande, tem um volume muito grande de obras, de investimentos, inclusive na cidade de Vitória, mas nós precisamos fazer muito mais pela cidade, precisamos da ajuda do governo do estado e termos uma gestão que tenha um alinhamento político com a gestão estadual, facilitará muito e trará muitos benefícios para a cidade de Vitória. Veja o que está acontecendo com Vila Velha, com Cariacica, com a Serra, cidades aqui, com Viana, cidades aqui da nossa região da Grande Vitória, da região metropolitana, que têm parceria com o governo do estado. São cidades que estão recebendo um volume de investimentos enorme e esse volume de investimentos faz com que as cidades possam ir se modificando para melhor. E é o que nós pretendemos dialogar com o cidadão de Vitória, que a cidade de Vitória precisa estar unida com o governo do estado, com o governo federal, num esforço claro de nós levarmos melhor qualidade de vida para o cidadão aqui da nossa cidade. Perfeito, deputado. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado, então, para o eleitorado, não só de Vitória, mas de todo o estado. O senhor ainda ocupa a cadeira no Legislativo, em relação também à sua atuação no mandato, mas também uma mensagem enquanto pré-candidato para a população de Vitória. Primeiro, agradecer a oportunidade aqui do podcast da ES Brasil, da ES Brasil Entrevista, desejar todo sucesso para vocês, né, que já tem uma audiência enorme, que cada dia vocês tenham mais audiência, agradecer a oportunidade, dizer ao cidadão do Espírito Santo que eu sou muito grato e realizado por vocês terem me permitido ter um mandato, né, e que eu pretendo honrar. Enquanto eu for deputado estadual, pretendo honrar com muito esforço, com muito suor, com muito trabalho, para que nós possamos levar qualidade de vida para todo o estado
do Espírito Santo. E especificamente para o morador e eleitor da cidade de Vitória, podem esperar que nós vamos nos encontrar pelas ruas, conversando, dialogando, para que nós possamos construir um projeto participativo, um projeto que ouça as dores, que ouça as dificuldades dos nossos moradores aqui da capital, para que nós possamos construir um projeto que seja, de fato, aquele que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade. Perfeito, essa foi a nossa entrevista com o deputado e pré-candidato à vitória, Thiago Hoffmann. Essa e outras informações você confere em esbrasil.com.br.